Se você tem acompanhado o canal há algum tempo, então você já percebeu que nós defendemos aqui uma abordagem hermenêutica conhecida como preterismo parcial. Basicamente, o preterismo parcial ensina que a maior parte do livro de Apocalipse se cumpriu no ano 70 d.C., com a queda e destruição de Jerusalém. Infelizmente, muitas pessoas entendem de maneira errada o ensino do preterismo parcial, porque elas pensam que nós ensinamos que não existe mais nenhuma profecia para se cumprir no futuro. E isso não é verdade. A verdade é que o cumprimento do livro de Apocalipse não se limita aos acontecimentos do ano 70. Há coisas que ainda vão acontecer. E aquelas que já aconteceram também têm relevância para os dias de hoje. Para a gente entender um pouco melhor essa ideia, é necessário fazer algumas pontuações importantes. Em primeiro lugar, no conhecido Sermão Profético de Jesus, que está escrito lá em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, o foco do conteúdo do sermão é justamente a destruição da cidade de Jerusalém e a queda do templo sagrado. Acontecimentos esses que deveriam acontecer na geração da igreja primitiva, ou seja, no primeiro século. Nesse sermão específico, Jesus falou de coisas que deveriam acontecer naquela geração, dentro dos próximos anos, depois que ele proclamou aquelas profecias. E isso significa que o sermão profético de Jesus não está falando sobre o fim do mundo, mas sobre o fim da era judaica. Em segundo lugar, agora pense no livro de Apocalipse. Nós acreditamos que a maioria das profecias desse livro já se cumpriu na época da igreja primitiva também, assim como o sermão de Jesus. Mas apesar disso, pessoal, é importante fazer uma observação a respeito da perseguição causada pela besta do mar de Apocalipse 13. Para entender melhor essa perseguição, primeiro nós temos que identificar a própria besta. E eu te pergunto, quem é a besta de Apocalipse? Para a gente saber a resposta para essa pergunta, nós temos que observar o contexto maior das passagens de Apocalipse. De modo geral, a besta de Apocalipse é o Império Romano do primeiro século que perseguiu os cristãos antes da queda de Jerusalém no ano 70. Mas a identidade da besta não se limita ao Império Romano, não. A besta também é o imperador Nero César, da época de João, que perseguiu os cristãos durante 3 anos e meio. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo em que eu explico essa dupla identidade da besta de Apocalipse. Eu vou deixar o link do estudo na descrição desse vídeo. Em terceiro lugar, nós temos que distinguir as 7 igrejas da Ásia dos acontecimentos que ocorreram em Jerusalém. Por exemplo, a Grande Tribulação ficou concentrada em Jerusalém. Mas todo o Império Romano sentiu os efeitos colaterais disso, porque aqueles dias foram dias de intensas perseguições e sofrimentos. Mas apesar desse fato, pessoal, depois que a Grande Tribulação terminou e a cidade de Jerusalém foi destruída, as 7 igrejas da Ásia continuaram caminhando com Deus e resistindo às perseguições dos inimigos. Isso quer dizer que a queda de Jerusalém trouxe alívio sim, sem dúvida, mas apenas das perseguições dos judeus e não das perseguições dos romanos. Então, considerando tudo isso que eu falei anteriormente, nós podemos concluir que as advertências de Apocalipse contra as 7 igrejas da Ásia vão além dos limites do ano 70. Agora vamos voltar rapidamente na besta de Apocalipse. De fato, a besta já existiu no passado. Ela se refere ao Império Romano e ao imperador romano do século I, como eu disse. Essa profecia foi muito específica. Ela se cumpriu e não vai se cumprir de novo. No entanto, nós temos que entender uma coisa fundamental aqui. A maioria das profecias de Apocalipse se cumpriu na época da igreja primitiva, mas elas podem servir hoje como exemplo e aplicação a pessoas e acontecimentos posteriores ao livro de Apocalipse. Por exemplo, a besta do mar que João menciona em Apocalipse 13, no sentido específico, se refere a Nero César. Nero César é a besta da profecia, representado pelo famoso número 666. Mas depois de Nero César, surgiram outros imperadores que também eram ímpios e perseguidores do povo de Deus. Porém,
Esses homens não são a besta de Apocalipse propriamente dita. Eles são arquétipos da besta. A besta que cumpre a profecia já veio e já morreu. Como eu disse, a profecia não vai se cumprir de novo. Ela serve como aplicação e arquétipo de homens ímpios parecidos com Nero. Nós não acreditamos que tudo que está em Apocalipse ainda vai se cumprir. E isso não quer dizer, pessoal, que o Apocalipse, então, perdeu a relevância para nós que vivemos no século XXI. Nada disso. As profecias de Apocalipse servem de exemplo e advertência para mostrar o que acontece com aqueles que rejeitam o Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, nós, que somos preteristas parciais, ensinamos que a maioria das passagens de Apocalipse já se cumpriu, mas apenas a maioria delas e não a totalidade. Nós acreditamos que alguns acontecimentos ainda vão se cumprir, como, por exemplo, o encerramento da era milenar do Reino de Cristo, a ressurreição física dos mortos, o juízo final e a inauguração do estado eterno.